Fala pessoal, dia 20/11, segunda-feira, e vamos às notícias, porque temos muitas coisas interessantes a citar, mesmo atrasados um pouco aqui, mas temos uma notícia interessante que na Argentina, diferente no Brasil, que sempre quando o presidenciável perde o primeiro turno, né, ele também perde o segundo, lá foi ao contrário, Milei venceu o segundo turno e foi eleito presidente, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma história um pouco mais triste, a Argentina, depois de tanto sofrimento, vai ter um pouco de ar para respirar, tá? E aquela coisa, não sei qual a diferença entre o Brasil e a Argentina. Porque na Argentina, imagina, né, o Massa destruindo a economia argentina e depois vira presidente. Seria absurdo, né? É a mesma coisa o cara saindo da cadeia e depois é eleito presidente. Absurdo também, mas tem lugar que acontece. Não sei se é falta de maquininha lá, o que é, mas enfim. Vamos respirar um pouco. Javier Milei é eleito presidente da Argentina e Sérgio Massa felicita libertário pela vitória, tá? Muito estranho, assim, a falta de resistência, né, de certas pessoas da esquerda, né? Mas o governo Lula vê derrota para a região em triunfo de Milei e teme pelo futuro do Mercosul, e ele fez um texto aí, né, parabenizando aí a Argentina, mas não citou o Milei diretamente, tá? É aquilo, tá? O Milei, ele tem muita gente comemorando, Lula desejou a sorte, tem muita gente falando como Elon Musk, que a prosperidade está à frente da Argentina, que as coisas vão melhorar, o Jair Bolsonaro também comemora, cita o Milei, tá? E muita gente compara os dois, né, fazendo aí montagens, e eu digo o seguinte, Milei é muito diferente do Bolsonaro, tá? Muitas coisas que ele já defendeu são bizarras, né? Mas ele se tornou uma pessoa diferente na campanha, foi mudando, algumas bizarrices foram tiradas, ele alcançou o centro e conseguiu aí a vitória. Só que a situação é muito mais profunda, tá? E aquilo que eu digo, essa vitória, muito provavelmente, é o sinal de que a esquerda mundial, ou na verdade, mais agora, especificamente na América do Sul, vai começar a levar mais e mais golpes. O Maduro aí deu uma traída nos Estados Unidos, rompeu o acordo, o Lula também, criticando o Biden, falando aí, né, do lado do Putin. Todas essas coisas vão demonstrando que os pauzinhos estão sendo mexidos pelos sociais-democratas americanos, provavelmente, ou, né, os americanos estão fazendo alguma coisa. E começando pela Argentina, porque a América do Sul estava completamente vermelha. E daqui para frente vai ter algum tipo de alteração aí na história, tá? Porque aquilo, né? Pode ter certeza que o Milei ele não é um Bolsonaro. É diferente, ele defende coisas absurdas, já defendeu. Muito provavelmente ele defendia justamente para pegar um povo mais aí revolucionário, mesmo sendo de direita, que existe, tá? Mas é muito diferente da realidade de como ele vai agir. Vamos ver como ele vai agir. Eu considero ele um cara que vai melhorar economicamente a Argentina, mas tem várias coisas a ser discutidas, porque ele não é um conservador de verdade, tá? Por mais que os conservadores brasileiros ficam muito felizes. Felizes ficaremos porque temos aí um ponto de resistência, né? Digamos assim, né? Eu quero ler para vocês alguns comentários de progressistas no Twitter, para vocês verem como tá. Um bem pessimista e o outro um pouco mais otimista. Ricardo Pereira diz, a semelhança com a eleição de 2018 no Brasil está no apoio da direita tradicional à extrema-direita, porque Bolsonaro aqui só foi eleito porque tiraram o Lula da disputa. Quero dizer com isso que a derrota do peronismo foi maior que a do petismo aqui e que exige autocrítica deles, estou preocupado. Eu acho que a vitória de Milei é muito grave e deveria ser motivo de uma ampla reflexão no governo Lula. Seria prudente parar e repensar todas as ações. A derrota do peronismo é o primeiro resultado claro da política da Frente Ampla, um governo de esquerda que não, ele continua na postagem, mas o Ricardo, não há por que o governo Lula se preocupar com a vitória do Milei. Não sejamos precipitados. Aquilo lá vai meter o pé pelas mãos, dizendo que o Milei não vai conseguir e tal. Tudo é muito diferente na política, tá? Muita gente acha que o presidente vai fazer tudo o que ele quer, mas existem muitas regras internas, né? Enfrentar os problemas de forma contundente ou adotar o neoliberalismo de baixa intensidade está fadado a ser substituído pela extrema-direita totalmente entreguista. Além disso, essa vitória indica uma nova tendência para o continente. Talvez o imperialismo esteja novamente optando pela extrema-direita para disciplinar a região, dada a situação desfavorável deles. A ascensão de governos alinhados e entreguistas pode ser a preferência do momento. Com as eleições dos Estados Unidos no próximo ano, se Trump vencer, acredito que as chances de Lula completar o mandato são quase nulas. Seria interessante, desde já, acumular forças e organizar a defesa para a futura do governo, né? A defesa futura do governo. O cara falou, vai tomar um banho frio e relaxa. E essa é a esquerda. Preocupadíssima. E foi o que eu falei. Estados Unidos, se continuar com Biden, que a gente vai falar dele aqui, coisas meio absurdas, né? Mas o que eu venho falando, se em 2024... né, não surgir uma força realmente assim mais à direita nos Estados Unidos,
coisa complica o Brasil. Mas se Trump vencer ou qualquer outro, um pouco mais, eu acho que qualquer um, tá? Se Biden for reeleito que é o problema, mas qualquer outro, você pode ter certeza que Lula terá problemas e você vai sentir nas postagens, na mídia, que as coisas vão acelerar bastante. Porque Bolsonaro é um cara que não tinha corrupção, né, para os caras derrubarem. Lula sempre teve. Então vai ser bem complicado para a esquerda, você vê a preocupação, isso aí é o pessoal sendo sincero. Você pega o progressista sendo sincero porque o negócio ficou feio, tá? Então é o começo, é um sinal, e por isso que muita gente comemora na direita, tananana, mas tudo tem que ser visto de uma forma bem fria, tá? Digamos que a gente começa a entender então como é o mundo, e sim, chega um momento que a esquerda ela precisa ser parada. E só quem realmente tem força para. Por isso que eu falo. E eu acredito que na América do Sul, nada acontece na América do Sul. Acontece lá no norte, em outros países. E aí fortalece a iniciativa aqui na América do Sul. E a Argentina dá uma posição, uma faísca, uma luz que a direita vai começar a aparecer aos poucos. Devagar. Tá? Enquanto isso, Moraes vota para condenar 17 anos de prisão mais 5 réus pelos atos de 8 de janeiro. Aí tem as pessoas, e sempre 17 anos, um número assim bem emblemático. E eu falo, tem muita gente aí presa que não, às vezes, né, vamos dizer, não chamou ninguém, foi lá e se ferrou. Enquanto várias pessoas na internet chamaram, foram presas e foram soltas rapidinho. Muito estranho, né? Os secretários praticaram algum crime? Eu confio na minha equipe e eu não demito o secretário de modo injusto. Dino diz que não demitirá secretários que receberam a dama do tráfico, tá? Ele fala, inclusive, né, que a dama do tráfico foi uma invenção do jornal. Claro, o jornalista quis dar um nome, né? Sabe das ligações da moça lá. E aí inventou o nome. E o pessoal do Globo fala que delírios da direita atrapalham a fiscalização do governo. Então você vê, a esquerda muito tranquilamente, né, teve aí um alcance, uma força muito grande, ainda acham que estão tranquilos. Por enquanto, ainda estão. Podem aí não vou mandar embora porque eu mando mesmo, tá tudo tranquilo. Só que eu falo, as coisas vêm mudando. Se aí, né, uma briga, uma divisão na mídia, atacando o Estadão, vai ter diferenças. Falei pra vocês que nem tudo está perdido. A direita, ela, vamos dizer assim, que ela costuma com um estado assim de não, tem que ter tudo perfeito. É aquilo, não dá pra ter perfeição com o povo brasileiro. O povo brasileiro falhou tremendamente, tá? Aí fala, não, mas existiu aí maquininhas. Não interessa. O povo brasileiro, se um povo unido, ele consegue fazer tudo, tá? A população tem um poder inacreditável se for unido, se for consciente, se for inteligente. Né? Aí você olha pro Rio de Janeiro, tá o pessoal com guerra de sacolé, que eles colocam fezes e urina em sacos plásticos e ficam brigando entre si, né? E aquele monte de gente. Você percebe que o brasileiro tem problemas mesmo, né? E é por isso que eu falo. Mas mesmo assim, uma hora a água bate no traseiro de todos. E aí começa a reviravolta. Tá? E o MP do Amazonas pede expulsão da dama do tráfico de comitê de combate à tortura. Ela é do comitê do combate à tortura. Né? E esse aqui é o Brasil. Por isso que eu falo, é loucura, loucura. 77% dos brasileiros discordam de falas de Lula que compara Israel ao Lhamas, tá? Aí, como você vê, o Lula vai começar a dar uma recuada. A Confederação Israelita alivia a crítica após Lula conversar com o presidente de Israel. Aí ele viu que pegou mal, tá tentando segurar as coisas. Com a campanha Unir o Brasil, o governo Lula defende pacificação do país, tentando conversar com bolsonaristas. Papo que não vai colar, mas a preocupação é real, tá? Eu falei pra vocês, nada é pra sempre. A esquerda acha que tava tudo maravilhoso, como a direita também achava. Tem uma época do Bolsonaro que tava todo mundo querendo brigar com o Bolsonaro porque queria cargo, queria um monte de coisa, né? Bolsonaro dificilmente entregou as coisas aí. Aí começaram a chamar Bolsonaro de frouxo e a direita completamente se esfarelou, né? Por isso que temos aí o Lula na presidência. Mas a esquerda também, por mais que tem mais poder, tem um poder muito grande no Brasil, uma hora tem divisão, uma hora tem briga, tá? Ameaçado no Brasil, o repatriado de Gaza pede escolta ao Ministério da Justiça, porque ele recebeu muitas ameaças, e ele fala, se eu tivesse ficado em Gaza com a minha família, era melhor que tudo isso. Pô, então é só voltar, cara. É só voltar, até porque você deixou a família lá? Vai lá com a sua família, pô. Vem aqui sozinho, você tem aqui família, tem filha, tem mulher, seria melhor ficar lá, tá? O Brasil é pior, não é? Que coisa, hein? Gilmar vota para manter Zambelli como ré por perseguir homem com arma. O episódio fatídico, né? Que até o Flávio Bolsonaro, o pessoal não gostou, tá? Pedindo aí uma multa de 100 mil para Zambelli. Não sei se vai ser problema, até porque ela consegue arrecadar bastante aí, né? Enfim,
Mas a gente sempre fala da Zambelli, esse episódio da arma é complicado, você vê que a direita brasileira é complicada, né? A suposta direita brasileira, falando em Zambelli, não pode esquecer do Weintraub, que quer se candidatar a prefeito de São Paulo, e mira ataques a Tarcísio, meu inimigo. Só que o Weintraub tem que lembrar que ele conseguiu pouquíssimos votos, né? Média de 3, 4 mil votos para deputado. Como ele vai conseguir prefeitura? Não sei. Falando em prefeitura, Datena pede desfiliação do PDT. Apresentador se aproxima de Tabata para compor chapa em disputa à prefeitura de São Paulo. Tá indo para outro lado, só que não sei se vai dar certo não, até porque Datena pede desfiliação do PDT e desiste de ser candidato a prefeito de São Paulo de novo, pela 19ª vez. Não sei quantas vezes foram, né? Mas o PDT levou 3 bolos de Datena e preparou boas-vindas antes de saída. Colocou aí, né, uma faixa pro Datena, só que eles tiveram que cobrir depois que o Datena sempre aí falhou com todo mundo. Mas eu nem sei porque o Bolsonaro ainda dava trela pra esse cara. É claro, o pessoal pensa assim, pô, o cara tá na TV, tem bastante capital político, ele paga de justiceiro na coisa, tem o quadro do Che Guevara em casa, ninguém sabe que ele é esquerdista, mas às vezes sabem, né? Ele fica dançando pra um lado e pro outro, mas enfim. Inclusive ele atacou Nicolas Ferreira, que chama Lula de ladrão e diz que membros do STF traíram brasileiros lá na ONU, né? Aí teve uma divisão, o pessoal, ao mesmo tempo que criticava os deputados que foram contra o Jorge Santos, também elogiaram o Nicolas Ferreira. Então eles dividem, eu vi muita gente comentando, não, o Nicolas é diferente dos outros deputados e tal. Então teve uma divisão, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Acredito que é interessante falar essas coisas, né, na ONU. E inclusive temos o Biden aí, falando aí nos Estados Unidos, que foi cumprimentar o Xi Jinping. E o Biden levantou do nada e foi rápido. Você vê como aqui eu marco sempre assim a curva, ó, quem tá se curvando pra quem, né? Então foi o Biden todo preocupado lá. O pessoal levantou aqui, acho que é os seguranças do Xi, todo preocupado, o que o Biden vai fazer, né? Foi uma coisa meio rápida, meio suspeita. Mas nada, só quis cumprimentar, talvez um jeito de pedir desculpa aí por ter chamado ele de ditador. Lembrando da cara do Blinken, que isso aqui é uma das coisas mais engraçadas e trágicas pros Estados Unidos, que é o Blinken simplesmente doendo na alma dele, depois da reunião com o Xi, ver o Biden chamando o Xi de ditador, né? Estragando tudo que tinha feito. Moscou proíbe protesto de esposas de militares enviados para a Ucrânia, né? Então lá o negócio pega mesmo, não existe esse negócio de manifestação, né? De liberdade. Tem muito putinista brasileiro que defende aqui bastante o Putin no Brasil, mas se tivesse lá não estaria na internet fazendo essas coisas, estaria no campo de batalha com certeza absoluta, tá? Itamaraty confirma a morte de brasileiro que foi para a guerra na Ucrânia como voluntário. Também isso aqui é meio absurdo. O cara tá no Brasil, vai lutar por um país que não é dele, com um povo que não reconhece ele, que provavelmente não ajudaria o Brasil se tivesse algum conflito aqui. Eu acho que o Brasil tem bastante guerra até, porque turista que estava no Rio para show de Taylor Swift é morto em assalto. O cara saiu de Minas Gerais, foi pro show, né, que foi cancelado inclusive, né, nesse domingo. O pessoal tava lá todo cheio de queimadura, com problema, insatisfeito. E esse garoto aí veio aqui, na verdade foi para o Rio e foi morto, né? Suspeitos de matarem fã de Taylor Swift tinham sido soltos na sexta pela audiência de custódia, né? Que é aquela coisa, né? Os caras vão presos e são soltos logo em seguida, e esse aí, né, é a vítima da sociedade. Falam que ele foi preso novamente, mas será que vai ser solto? É isso que é o Brasil, por isso que eu falo que o Brasil é muito complicado e não presta. Muita gente briga comigo no Twitter, fala, não, porque o Brasil é maravilhoso, que o povo é conservador, que é uma coisa maravilhosa. Só que aquilo, o Brasil tem 20% dos homicídios do mundo, tá? É muito fácil você morrer aqui no Brasil. É aquela que eu falo, muita gente fala assim, não, o Brasil ainda é tolerável. É tolerável porque você tá vivo, tá? Mas a partir do momento que você sofre aí, né, um ataque de um cara como esse, é morto, não tem mais solução, né? Morto não reclama, ou você reclama vivo ou não reclama mais, tá? CNJ decide por processo contra juiz que acusou Lula de relativizar crime. Juiz que é contra a esquerda também se ferra, por enquanto, vamos dizer que é um timing errado, né? Aqui agora é assim, falou a verdade, vem processo, cadeia, bloqueio, etc. Diz o Viana, tá? E aí tem o Alex que diz, mas o juiz será processado por falar a verdade? Esse CNJ está completamente contaminado. Pessoal insatisfeito, mas é aquilo, né? Existe timing para as coisas. Cabral pede ao STF para anular condenação. O relator será Gilmar Mendes. A esquerda aí, por enquanto, tem muito amor, né? 16 milhões em propina, mas mesmo assim, né? Inclusive do Ike Batista. Mas parece que, né, tá tranquilo para a esquerda por enquanto tô falando. E enquanto isso, o MPF e PF investigam se Bolsonaro molestou Baleia Jubarte em São Sebastião, enquanto tem cara aí com propina, milhões, foi preso, etc. Aí que a mídia se preocupa porque o Bolsonaro talvez incomodou aí uma baleia, né?
É isso, Brasilzão. Pô, aí você vai tentar falar a verdade aqui. Na época, passador de pano, não sei o que, tá bom. Bolsonaro sofre traição e vê deputada do PL homenagear Dino, tá? Mas aí o pessoal fica fazendo muito drama. Só uma pessoa, pô. Valdemar se pronuncia após deputada do PL homenagear o Dino e falou que ela é uma pessoa que não quer bater de frente com o Bolsonaro, né? Em nenhum momento é uma afronta, tal. Se lembrar do PSL que todos traíram o Bolsonaro, não é grande coisa. Mas seria bom expulsar, né? Porque aquela coisa, Bolsonaro insiste em querer proibir a aliança entre PT e PL em 2024. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo, pô. Entendeu? O problema é esse, entendeu? Valdemar, o PL, esses caras não são conservadores, esses caras não são direita de verdade e não tem muito o que fazer, né? O Bolsonaro teve muito assim, carente, difícil, né? Ter alguém realmente de direita ao seu lado. Teve muita gente que boicotou. Foi o que eu falo pra vocês. Quem derrubou Bolsonaro, gente, não foi a esquerda, foi a própria direita. Teve caras de muito assim, alcance, falando que queriam derrubar ele, tipo, declaradamente. Vários chamam ele de frouxo. Muita gente da direita insatisfeita. Por quê? Muito lobby, galera. É muito lobby. A galera não fala de lobby pra vocês, né? Mas tem muita coisa tensa na direita. Governo federal ignora feriados estaduais do Dia da Consciência Negra. O pessoal fica meio chocado, mas eu digo que se fosse o Che Guevara também ignoraria. Então, o pessoal não tá sabendo muito bem o que é esquerda de verdade, né? Proposta que limita poderes de ministros do STF pode ser votada na próxima semana. E eu quero ver a briga, mas disse Gilmar Mendes, como a gente viu, vai, cortar isso aí. Gasolina no Brasil está mais cara em relação ao exterior, né? Então digo que o Brasil sempre pior. O pessoal achou que era o amor. E a gente lembra, combustível caro, tudo também mais caro. Lembre-se disso. Existe um carro, um caminhão, né, um veículo para levar as coisas para o mercado para você, tá? Sam Altman, pai do ChatGPT e chefão da OpenAI, é expulso do comando da empresa. Né, ele falou aí que vai revelar algumas coisas. O pessoal aqui comenta, né, no Congresso americano falou que ele parecia temer o rumo da autonomia das máquinas. Pode ser que teve aí uma discordância, mas o ChatGPT, na verdade, o OpenAI teve várias mudanças, né? O próprio Elon Musk, que foi aí um dos caras que estavam no início da coisa, não gosta mais do ChatGPT, até porque ele tem bastante limitações hoje em dia, tá? Coreia do Norte se prepara para lançar satélite espião, não sei por que está lançando satélite, né? Lançava mísseis, acho que dava mais medo, tá? Até porque satélite, o Elon Musk tem vários aí para ajudar seus amiguinhos novos, tá? Fim do consumo de carne de cachorro. O Coreia do Sul anuncia plano para proibir o consumo de carne de cães, né? Muita gente não sabe, mas na Coreia do Sul tem bastante. Inclusive, são 1.150 fazendas de cães e mais de 500 mil de cães criados para carne, tá? É que é o povo mais antigo, acima de 50 anos. Então você vê o pessoal BTS, K-pop e tal, dorama, mas os caras têm esses costumes e muita gente na Ásia também tem. O que é uma tristeza, né? A gente gosta muito de cachorro, mas é aquela coisa, né? Você fala assim, é cultura, tem que respeitar. Eu não curto muito essas coisas, não, sinceramente. Eu, sinceramente, gosto de animais. O pessoal da direita, eles são mais frios, né? Não, porque são animais apenas. E eu não vejo muito problema em defender os animais, né, essas coisas. Eu acho que realmente existe gente que se aproveita das causas para ir levar uma coisa mais progressista, para controlar as pessoas, mas não vejo um problema em dar dignidade, combater a tortura, né, dos animais, essa coisa, eu sou muito a favor, né? Por mais que eu apanhe às vezes da própria direita. Não tem problema, estamos aqui para isso, né? Política é isso mesmo, a quantidade de gente que largou o canal é gigante e o problema, como estou em Shadowban, não consegue público novo e fica nisso. Mas quem é fiel aqui, galera, o pessoal que é membro do canal, por mais que eu sou um vacilão, né, e não fiz vídeo exclusivo faz um tempinho por causa do calor, mas vou fazer, galera, calma. Pode ter certeza que o pessoal aqui é muito unido e eu tenho um carinho gigantesco porque tem muita gente legal, tá? E eu não vou ficar fazendo, né, para agradar todo mundo, não tem. É um público fiel e é isso aí. O vídeo até ficou um pouco mais longo hoje, porque eu atrasei. Quando atrasa, a gente enrola um pouco mesmo, já tá atrasado mesmo, né? E é isso aí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Lembrando que o link da Amazon caiu bastante aí as compras. O pessoal tá com problema economicamente, eu sei. Sinto muito, mas se puder comprar qualquer coisa no link da Amazon que tem na descrição, ajuda o canal, né? Ou Pix, que ajuda, porque o canal não tem propagandas. Tento fazer o máximo para não colocar, tá? Porque se continuar dessa forma, talvez ano que vem aí eu já considere colocar, ou tentar, né? Porque é aquilo, não sei se vocês sabem, mas por mais que eu tentasse colocar durante esses anos, não dava, por causa dos conteúdos que eu falo aqui. São coisas pesadas, são coisas que não são agradáveis para o pessoal que quer mostrar propaganda aqui, né?
Por mais que as propagandas do YouTube são bizarras ultimamente, né? Pessoal, muito obrigado. A gente se fala em breve e até mais.